Não aguento mais falar de gente tranquila nesse anti-manual de teoria política. Eu quero falar de gente perigosa. Eu quero falar de gente problemática. Eu quero falar de Nietzsche. E o texto que a gente escolhe para falar de Nietzsche é justamente o texto tido como mais didático. A introdução supostamente, ênfase no supostamente, mais fácil e tranquila à sua filosofia, que é um emaranhado muito complexo de obras e de fatos biográficos que se entremeiam de maneira muito interessante, muito potente. Então, para a gente fazer uma espécie de introdução à genealogia da moral, evidentemente focando nos problemas de teoria política, nos problemas de Estado e nos problemas de teoria da justiça e do direito que eventualmente aparecem nessa obra, começamos hoje falando deste entrelaçamento entre vida e obra em Nietzsche. Entrelaçamento que é tão importante que vai fazer com que diversos dos seus comentadores se dediquem, pelo menos a alguns elementos próximos à biografia de Friedrich Nietzsche e que nos ajudariam, se não a lançar luzes, a compreender um pouco melhor aquilo que está posto como problema da sua obra. Nietzsche nasce em 1844, na cidade de Rücken, na região da então Saxônia, que havia sido anexada à Prússia. Seus pais são pastores luteranos. O pai de Nietzsche morre em 1849, com um diagnóstico de amolecimento cerebral. E a morte do pai faz com que Nietzsche cresça num ambiente marcadamente feminino, especialmente próximo da mãe e muito mais próximo da sua irmã, Elizabeth. Elizabeth vai ter um papel muito importante, especialmente nos últimos anos de Nietzsche e no que diz respeito àquilo que acontece com a sua obra na posteridade da sua vida. Nietzsche é, nesse momento, uma criança tida como prodígio. Ele escreve dissertações, ensaios, composições musicais, se interessa por muita coisa e vai estudar em cidades importantes da Alemanha, como Pforta, Bonn, Leipzig. Finalmente, vai fazer seus estudos superiores em filologia clássica. Existia um momento na Europa em que boa parte dos filósofos interessantes eram, na verdade, filólogos. Nietzsche era um deles. Em 1869, contando com apenas 25 anos de idade, Nietzsche se torna professor de filologia na Universidade da Basileia, que é uma cidade que fica na região da Suíça alemã. Lá, ele inicia uma amizade muito próxima com Richard Wagner, o compositor, e com Cosima, sua esposa e filha de outro compositor ilustre, que foi Liszt. A partir de 1871, após o nascimento da tragédia ter sido muito mal recebido entre filólogos, é que Nietzsche vai escrever as suas considerações intempestivas. Nesse momento, a sua saúde, ainda que ele fosse muito jovem, começa a declinar. Nietzsche sofre com dores de cabeça constantes, com dores de estômago, com problemas visuais, com dificuldades de fala. Ao mesmo tempo, ele se interessa mais e mais pelas então chamadas ciências positivas, que ele vai terminar por integrar na sua filosofia, como, por exemplo, a física, a biologia, a medicina, as próprias questões de psicologia, que muitos veem como uma área das ciências biológicas, pura e simplesmente, também interessavam Nietzsche imensamente nesse momento. O seu estado de saúde, no entanto, termina por forçá-lo a renunciar à cátedra universitária que ele ocupava na Universidade da Basileia, e isto muito cedo. No ano de 1878, Nietzsche consegue uma modestíssima pensão, altera completamente os seus hábitos de vida, tentando se tornar uma espécie de médico de si mesmo, administrando sua própria saúde, e começa uma vida completamente errante, de viajante. Ele passa pela Suíça, pela Itália, viaja pelo interior da França. E por que Nietzsche viajava tanto? Nietzsche buscava incessantemente por climas que favorecessem o seu estado de saúde e de ânimo. E para tanto ele vai de pensão em pensão, vive em extrema simplicidade, faz longos passeios, longas caminhadas, geralmente em meio à natureza ou aos bosques que ficavam aos arredores das cidades em que Nietzsche se encontrava. Em 1878, quando Nietzsche morava em Sorrento, na Itália, ele escreve Humano Demasiado Humano, um livro que vai ser o precursor de muitos dos problemas que serão desenvolvidos na genealogia da moral, embora ele faça isso num estado ainda pior de saúde. Quer dizer, a sua saúde vai pouco a pouco declinando, o que faz muitos intérpretes e leitores de Nietzsche se perguntarem o seguinte: será que a doença
Será que a loucura posterior de Nietzsche podem ser fontes da sua obra? Será que aquilo que Nietzsche escreve de maneira tão poderosa nada mais seria do que fruto da loucura? Entre tantos, Gilles Deleuze, que vai escrever 2 textos muito importantes sobre Nietzsche, um que é simplesmente uma pequena introdução a Nietzsche, o outro um livro maior, uma interpretação mais ampla da sua obra chamado Nietzsche e a Filosofia, Deleuze dirá não. A doença e a loucura não podem ser vistas como fonte última da obra nietzschiana. Porque neste entrelaçamento entre vida e escritura, Nietzsche faz da doença uma espécie de ponto de vista sobre a saúde, e vice-versa, faz da saúde uma espécie de ponto de vista sobre a doença. A doença seria nada mais do que uma posição das forças que nos permitiriam avaliar a grande saúde ou então a gorda saúde. Uma saúde que de saudável não tem absolutamente nada. O que a doença manifesta, diz Deleuze, é uma intersubjetividade secreta que se descobre no seio de um mesmo indivíduo. A doença manifesta forças que fazem com que o indivíduo se veja como repartido. A relação problemática e tensa entre saúde e doença, como duas perspectivas, 2 posições nas quais o indivíduo se vê tomado, fazem com que o indivíduo perceba que ele está atravessado por forças, que a sua individualidade não é o resumo de tudo, muito pelo contrário, ele é feito de algum tipo de material múltiplo e físico, biológico. Por isso é que Nietzsche vai tentar ser um médico de si mesmo, vai tentar constantemente avaliar suas forças, se colocar em relação com um meio povoado de forças que favoreçam as forças de uma saúde possível, ou que pelo menos sua doença se torne um ponto de apoio para que sua obra possa se desenvolver. Então o que a doença favorece, diz Deleuze, é o deslocamento de perspectivas. E esse deslocamento de perspectivas é que permitirá um clamor que é sensível por toda a obra de Nietzsche, no sentido de uma tresvaloração, tanto dos valores quanto das avaliações. Talvez a saúde, portanto, não seja grande coisa. Talvez a doença possa nos fazer descobrir um outro tipo de saúde que a gorda saúde contemporânea já não nos permite saber, muito menos experimentar. A doença remete à introdução do sentido e do valor na filosofia, aquilo que Deleuze vê como a grande contribuição de Nietzsche para a filosofia. Nietzsche só fica realmente doente quando ele perde esta mobilidade daquilo que ele chama de grande saúde. Grande saúde que ele vai opor, como eu disse, à gorda saúde. Mas até então, a obra. Aquilo que Deleuze divide em 3 metamorfoses que estão manifestadas no Zaratustra e que estão baseadas na leitura deleuziana no Zaratustra. A primeira metamorfose, a primeira fase da obra de Nietzsche seria a fase do camelo. Nietzsche aqui e sua obra funcionam como uma espécie de espírito de suportação de todos os valores vigentes. Tudo se passa como se Nietzsche absorvesse e tentasse suportar a integralidade da moral vigente com o seu pesadume, com o seu espírito de declínio, ou seja, tentar absorver e fazer um diagnóstico dessa realidade que o cercava. Isso acontece em sua obra entre os anos de 1871 e os anos de 1878, e dá origem a textos como, por exemplo, O Nascimento da Tragédia, que nós já citamos, e também as 4 considerações intempestivas. A segunda fase da obra de Nietzsche é aquela em que Nietzsche se transforma em leão, se transmuta ou devém leão. Quando tendo suportado todos os valores de um certo período histórico, de uma certa era, Nietzsche então passa a combater e a promover na sua obra a crítica mais total aos valores vigentes. Esse é talvez um dos períodos mais produtivos da obra de Nietzsche, quando ele escreve Humano Demasiado Humano, em 1878, O Andarilho e Sua Sombra, em 1879, Aurora, em 1880, A Gaia Ciência, em 1882, o próprio Zaratustra, no período que vai de 1883 a 1885, Além do Bem e do Mal, texto de 1886, e A Genealogia da Moral, da qual nós vamos nos ocupar, em 1887. Mas existe um terceiro momento dessas metamorfoses, quando Nietzsche se torna criança. É o momento da demência, da loucura, em que Nietzsche escreve sem cessar cartas estranhas, cartas aceleradas, e as envia a uma série de destinatários, assinando com diversos nomes, às vezes o Anticristo, às vezes
Cristo mesmo, às vezes o crucificado, mas é também uma fase em que Nietzsche conhece uma breve explosão criativa, que vai redundar em textos absolutamente fantásticos, como O Crepúsculo dos Ídolos, O Caso Wagner, O Anticristo, Ecce Homo e assim por diante. Mas existe um momento em que essas transformações param, cessam, conhecem o seu grau zero, o seu declínio final. O fim de Nietzsche está próximo. Estamos entre 1888 e o início do ano de 1889. Mais ou menos por aí, diz Deleuze, esta transformação constante, este devir camelo que se torna leão, que se torna criança, para. A doença deixa de ser um ponto de vista móvel sobre a própria saúde. Nietzsche sofre uma crise, um abalo absoluto em Turim e é internado com uma paralisia geral. É no ano de 1900, não muito distante do seu fim criativo, que Nietzsche falece na cidade de Weimar. Até lá, ele vai ser cuidado pela mãe e pela irmã. A irmã se chamava Elisabeth Förster Nietzsche. Ela era casada com um wagneriano, antissemita, nacionalista prussiano. Os dois chegaram inclusive a viver um tempo no Paraguai para fundar uma colônia ariana. E é por isso que eu disse que Elisabeth Nietzsche teria uma função muito importante, tanto na vida quanto na obra de Nietzsche. Não só por ser uma irmã muito próxima e muito querida para Nietzsche, mas porque ela vai colaborar com o merda do Hitler e colocar Nietzsche, já morto, a serviço do nacionalsocialismo. Acontece que Nietzsche nada tinha de nacionalsocialista, muito pelo contrário. Nietzsche não era racista, não era estatista, não era militarista, e apesar de ele ter escrito muito sobre a moral judaico-cristã em tons realmente agressivos, ele jamais foi antissemita, como muitos estudos posteriores iriam mostrar. Foi preciso na França, por exemplo, que Georges Bataille, editando junto com outros a revista Cephal, tirasse Nietzsche das estantes de literatura, porque Nietzsche era tido literalmente como um doente, né, como um louco que tinha escrito algumas coisas que tangenciavam a lucidez, ou que estariam ali a meio caminho entre a lucidez e a completa loucura, e que vai escrever um texto chamado Sobre Nietzsche e vai auxiliar no sentido de tirar a sua obra desta zona de penumbra em que ela havia sido colocada, não só pelas acusações de ser uma obra nazista avant la lettre, e tivemos filósofos que contribuíram com o nazismo. Mas esse não era o caso de Nietzsche. O grande problema é que sua obra havia sido literalmente manipulada. Elizabeth, sua irmã, havia trabalhado no sentido de aproximar Nietzsche e o nazismo. Ou seja, no momento em que a Alemanha precisava exatamente construir essas imagens de o compositor da nação, o filósofo da nação, e então se forçava a barra para fazer com que a obra de Nietzsche se prestasse a esse tipo de finalidade que ela jamais teve. Então o que houve foi um enorme esforço e uma gigantesca farsa para tornar Nietzsche o pensador de uma Alemanha nazi-fascista, aquilo que Nietzsche jamais teria aceitado. E a gente vai entender por que ele jamais teria aceitado isso a partir dos próximos vídeos, quando trabalharmos com a genealogia da moral.